prazer é poder estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante que é a cruz é para fora. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo pelo privilégio de poder, no lançamento do seu livro, poder falar sobre um pouquinho sobre esse tema. E para começar essa fala, eu queria lembrar uma experiência que eu tive, onde participando de um treinamento corporativo, e era exatamente um treinamento sobre como fazer apresentações. E, dado momento, existia um exercício que eu teria que, imediatamente, em pouco tempo, improvisar e fazer uma apresentação. E eu lembro que, quando eu estava naquela situação, e a primeira coisa que me veio à mente é falar sobre a que a gente chama de cardinalidade relacional. E a cardinalidade relacional nada mais é do que a cruz. E quando eu falei que ia falar desse tema, deu um frenesi nas pessoas, que eles ficaram preocupados se eu ia fazer uma pregação religiosa. E, na realidade, não é nada disso. E a cruz ela é muito mais simples, muito mais gostosa, muito mais viva do que simplesmente uma religião. Infelizmente, a cruz, as pessoas costumam pegar a cruz e trazê-la como ícone da religião, colocar nas suas igrejas, nas suas casas e fazer um rito em torno dela, mas, na realidade, a cruz fala de uma cardinalidade relacional. E quando eu falo cardinalidade relacional, eu estou falando que a cruz fala da minha verticalidade, ou seja, o meu relacionamento com Deus, e ela fala também da minha horizontalidade, ou seja, o meu relacionamento com o outro, com os outros, com as outras pessoas. Então a cruz, ela nos fala disso. Agora, vamos então, partindo desses princípios, entender o seguinte. Eu quero destacar 3 coisas que tem a cruz. Primeiro, a cruz fala de relacionamento. A segunda coisa que a cruz fala de valor. Não faz sentido existir cruz se não existir valor por trás. A cruz foi inventada ou ela foi construída exatamente porque existia alguma relação de valor que estaria sendo infringida, ou alguma relação de valor que, no caso, como a gente vê na cruz, que é o nosso foco aqui, uma relação de valor que estava sendo, na realidade, garantida. Ou seja, quando Deus dá seu Filho Jesus, é porque ele via valor em nós. Valia a pena ele entregar o que ele tinha de mais precioso para poder colocar naquela cruz. E a terceira coisa que eu queria destacar na cruz, que a cruz fala de liberdade. A cruz tem uma mensagem de liberdade, de libertação. Como diz lá que o edito de dívida que nos era contrário, que era contra nós, diz que quando Jesus foi à cruz, ele riscou e anulou a dívida. Então, e diz mais, que expôs à vergonha os principados e potestades que exigiam aquela condenação sobre nós. Então, na realidade, a cruz fala de libertação. Agora, vamos pensar nisso. Se a cruz fala de relacionamento, fala de valor e fala de libertação, de um poder libertador, aliás, vamos falar assim, poder libertador, é possível você pegar a cruz e colocar nas 4 paredes da sua igreja ou na sua casa, ou transformar isso meramente num ícone religioso? É evidente que não. Porque, pense nisso, se a cruz fala do meu relacionamento com Deus, eu e meu Deus, é lógico que Deus viu em mim valor. Deus viu em mim uma pessoa que tem significado. E esse mesmo valor que eu encontro nessa relação com Deus é a base do valor que eu vejo na minha relação com os outros. Por isso que eu amo a Deus acima de todas as coisas e amo os outros, os próximos, como a mim mesmo, porque o mesmo valor que Deus vê em mim, ele também vê nos outros, e eu devo compartilhar esse valor. Então, a cruz fala de uma relação que, quanto mais profunda a minha relação com Deus, quanto mais vertical eu sou, mais horizontal também me torno. Ou seja, eu não pego essas belezas que a cruz tem e guardo para mim, mas eu externalizo, eu lanço para os outros. De que forma? Eu lanço servindo os outros, amando os outros, vivendo
um evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz. É impossível ser cruz dentro de quatro paredes, porque a cruz necessariamente ela precisa sair das quatro paredes, ela precisa se relacionar, ela precisa se relacionar com os outros, ela precisa ir para fora. A cruz não se fecha em nós. Essa relação ela é gostosa, começa em nós, mas ela se explode para os outros. Você fala, a palavra explodir, da onde você tira essa palavra explodir? Interessante, né? Essa palavra explodir vem exatamente do sentido de ser igreja. A palavra eclesia, da onde nós traduzimos por igreja, ela tem o radical ek, que significa explodir. Ou seja, é uma assembleia, é um grupo de pessoas que sai para fora. Ele transmite essa mensagem da cruz. Ele transmite não no sentido da mensagem meramente proclamada, falada, mas vivida, amada, servindo, vivendo a cruz. A cruz é para fora. Que Deus abençoe sua vida.